somos servos de Deus e o Mestre seguir no caminho dos céus, com o seu bom conselho, vigor renovar, diligentes fazendo o que Ele ordenar, no labor sem cessar, a servir a Jesus, com amor e fé e com oração. Olá, meus irmãos, a graça, a paz, a misericórdia, o amor de Deus possa inundar o seu coração aí onde você estiver. Que Deus te abençoe grandemente, que Deus te abençoe grandemente a você, a sua família, a sua casa, em nome de Jesus. Mais uma quarta-feira que nos reunimos via online, né? Para adorarmos ao Senhor, para buscarmos a sua face. E eu quero começar esse tempo juntos lendo a palavra de Deus, que está na Epístola de Tiago, no capítulo 1, o verso 17. A minha versão é a NVT, Nova Versão Transformadora. Leio, então, diz assim: toda a dádiva que é boa e perfeita vem do alto, do Pai que criou as luzes no céu. Nele não há variação nem sombra de mudança. Meus irmãos, nós vivemos em tempos diferentes, tempos que têm mudado rapidamente, e certamente quando nós sairmos desse período difícil que nós estamos vivendo, muitas coisas terão mudado. O mundo terá mudado, não será mais o mundo que nós deixamos antes desses dias. Certamente em vários aspectos muitas coisas terão mudado. E isso nos deixa com o coração às vezes incerto, com o coração cheio de dúvida, mas essas mudanças não precisam nos abalar, essas mudanças não precisam nos deixar em pânico, amedrontados e desesperados, porque apesar de vivermos num mundo que está em constante mudança, nós servimos a um Deus que é imutável, nós servimos a um Deus que permanece sempre o mesmo. E por essa razão nós podemos então depositar a nossa fé, a nossa confiança nesse Deus. Ainda que tudo mais mude, Ele é uma fonte segura de confiança porque Ele permanece o mesmo. Então eu quero te convidar nessa hora a você lançar o seu coração, sua esperança nesse Deus que é imutável, que é uma âncora poderosa e firme para nós confiarmos a nossa fé, a nossa esperança. Vamos orar a Deus? Vamos buscar a sua face? Pai, em nome de Jesus, nós queremos lançar os nossos corações sobre a Tua palavra, sobre a Tua imutabilidade, Senhor. Em meio a esse mundo, Pai amado, cheio de variações, em meio a esse mundo, Pai amado, que está constantemente se transformando, nós podemos confiar e esperar num Deus que permanece o mesmo, num Deus que é imutável, no qual então nós podemos colocar a nossa esperança, a nossa confiança, ó Pai. Senhor, nós te adoramos nessa noite, nós queremos te buscar, nós queremos te render a honra, a glória, todo louvor, ó Pai. Enquanto nós te buscamos, enquanto nós, ó Pai, lançamos nossos corações diante de Ti, fala conosco, ó Pai. Nós oramos assim, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém. Quero te convidar nesse momento, então, nós adorarmos a Deus, cantando, celebrando o seu nome, bendizendo aquele que é o único digno de toda a adoração. Vamos adorar, vamos cantar a Deus juntos. Amém. Eis que
nessas chagas que nos provam o quanto Ele amou. Eis nessas chagas pureza para o maior pecador. Hoje mais alto que a neve, o teu sangue transforma, Senhor. Algo mais que a neve, algo mais que a neve. Sim, nesse sangue lavado, mais alto que a neve serei. Se nós a ti confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Lava de todo pecado, que maravilha de amor. Age mais alto que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Algo mais que a neve, algo mais que a neve. Sim, nesse sangue lavado, mais alto que a neve serei. Que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo nosso ser a ti. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo nosso ser a ti. Consagramos todo nosso ser a ti. Consagramos todo nosso ser a ti. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés,
consagramos todo nosso ser a ti. Que bom adorarmos ao Senhor. Eu quero te convidar nesse momento a nós manifestarmos a nossa generosidade por meio das ofertas e dízimos. O texto que nós lemos diz que toda boa dádiva, vem do alto, todo dom vem do alto. Tudo que nós temos, tudo que nós conquistamos, tudo que nós possuímos é uma boa dádiva, é uma dádiva, é um dom que vem de Deus, é o Senhor quem nos concede isso. Então, doar, dar, abrir a mão, seja com dízimo, seja com oferta, seja com quilos de alimento, seja com roupa, seja o que for que nós doamos, manifestamos essa generosidade, é um testemunho, é uma declaração, é uma pregação sem palavras de que toda boa dádiva vem do alto. Nós recebemos de graça e por isso também estamos dando de graça. E mais uma verdade vinculada a isso. O texto diz ainda, nele não há variação nem sombra de mudança. Nós podemos ser generosos e compartilhar o que temos, porque nós temos a garantia de que Deus é imutável. E se Deus é imutável, Ele não deixará de nos sustentar. Ele sempre continuará nos suprindo de todas as coisas. Então nós não precisamos reter tudo para nós. Nós podemos compartilhar, porque a bênção, a graça de Deus é como um rio, ela está sempre fluindo, ela nunca cessa, ela está sempre fluindo. E à medida que a gente compartilha, Ele manda mais. À medida que a gente compartilha, Ele continua nos suprindo, e isso vai fluindo de maneira muito dinâmica. Então vamos adorar a Deus também compartilhando nossos bens. Lembre-se, pelos grupos de WhatsApp você tem formas de compartilhar por meio do aplicativo, por meio de transferência bancária. Você pode também doar alimentos, Tem irmãos que estão buscando em casa. No grupo dos WhatsApp você tem todas essas informações que vão facilitar para que você seja generoso, ok? Deus te abençoe em nome de Jesus. Pai, eu oro para que cada uma das famílias, cada uma dessas pessoas que estão ouvindo agora, Senhor, acompanhando esse culto. Pedimos, Senhor, que o Senhor continue suprindo sobre cada casa, sobre cada lar, dando da Tua graça, dando da Tua bênção, derramando da Tua provisão, Senhor. Que não falte em cada casa, Senhor. Continue sustentando o Teu povo. Nós oramos assim, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Olá, graça e paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo nesses dias que vamos estar trabalhando com o tema Sobrevivendo ao Mundo de Mudanças Velozes. E para isso nós vamos começar introduzindo, falando sobre conselhos para quem quer sobreviver neste tempo de mudanças velozes. Pois bem, nós vivemos num mundo de mudanças intensas, mas elas estão sendo cada vez mais rápidas, além de serem intensas e profundas. Hoje, por exemplo, 80% das profissões que melhor remuneram no mundo não existiam há 20 anos atrás. É um mundo profissional em mudanças velozes. Daqui 20 anos, as profissões que mais empregarão e mais remunerarão pessoas não existem hoje. Uma das mudanças que com rapidez está acontecendo nesse mundo e é muito interessante é que já existe, por exemplo, profissões que você não imaginaria e hoje são robôs. Por exemplo, o robô advogado. O teste que foi feito e aprovado pela startup canadense, a Ross Intelligence, lançou o robô Watson da IBM, E é interessante que ele consegue, em 1 segundo, ler 10.000 páginas de processos, de leis, de constituições em vários idiomas e em poucos minutos
ele já programa todas as possíveis respostas para aquela questão. Inclusive, se digitar lá qual é o juiz do caso, ele já sabe qual a ideologia daquele juiz sobre aquela questão, qual é a tendência. E interessante que esse mundo em mudanças não está tão longe, ele já está no Brasil, já está no nosso país, já está tão pertinho de nós. Heródoto, filósofo, dizia que no mundo nada é permanente, exceto a mudança. E as mudanças geram solavancos na história, geram impactos na história do nosso planeta. Aliás, a própria história é escrita por mudanças. Há um historiador britânico que defendeu a seguinte tese, o Eric Hobsbawm. Ele dizia que nós não podemos contar os tempos ou marcar e demarcar a história com um marcador do tempo. Por exemplo, virou o século, virou tudo. Começou agora, 0 horas do dia tal, do dia 1º do ano, agora mudou tudo e é um novo século. Não, ele diz que os séculos são marcados por eventos. E ele defende a tese de que o século XIX só acabou com a Primeira Guerra Mundial, que foi em 1918. E aí começa um novo século, a partir de um novo evento marcante. E quando nós estamos agora frente a esta pandemia do coronavírus, ele diz o seguinte, ele dizia que a partir de agora nós podemos ter uma nova sociedade. E eu creio nessa tese de que a partir de agora nós temos algumas mudanças que vão assinalar o século XX, XXI, agora vindo para o século XXI. Pois bem, dizem que após a pandemia do coronavírus, nós vamos ter pelo menos 10 mudanças já assinaladas muito pontualmente. A primeira delas é a revisão das crenças e valores. As pessoas vão estar mais próximas umas das outras, trabalho em equipe, igreja mais unida. Também, o menos é mais, isto é, as pessoas vão economizar mais e não se entregar ao consumismo como foi até agora. Terceira mudança, reconfiguração dos espaços comerciais, isto é, espaços maiores, menos congestionados e com a possibilidade da pessoa pensar ou se imaginar em casa, estando mesmo assim no espaço comercial. Novos modelos de negócios para restaurantes e casas noturnas, onde as pessoas vão poder ficar assim, um pouco mais espaçadas, né? Não mais os congestionamentos. As experiências culturais imersivas também, isto é, aquelas pessoas indo para o museu pela internet ou assistindo shows pela internet. O trabalho remoto, office home, que até hoje já existia, mas vai ser potencializado com certeza. Morar perto do trabalho vai ser outra tendência. Também, desculpe, as vendas online, também a busca por novos conhecimentos, a educação à distância vai ser potencializada. E quando vemos este mundo em mudanças, existem algumas indicações. Ficamos pensando, em primeiro lugar, como será o mundo daqui 20 anos? Ou então, qual será o nosso espaço nesse mundo daqui a 20 anos? Quando olhamos para esse mundo de mudanças velozes, personagem bíblico que nos ensina muito sobre isso é o profeta Daniel. Se bem que houveram outros, mas Daniel nos ajuda a entender o que é um mundo em mudanças. Daniel é quem mais passou por mudanças.
Ele vive o ápice da intelectualidade durante 70 anos no reino de Babilônia. Ele já veio um intelectual formado de Judá, ele se readapta em Babilônia, e em Babilônia ele se readapta 8 vezes a mudanças drásticas. 8 reis passaram por lá. A Bíblia cita 5, mas entre Nabucodonosor e Belsazar existem outros 5 reis que passam por Babilônia, e Daniel continua sendo o mesmo sábio, respeitado, o mesmo conselheiro durante 70 anos. Ele sobrevive, e não só sobrevive, mas se destaca num mundo de mudanças. E não é pelo que ele faz, mas pelo que ele é. Talvez daqui 20 anos, o que mais terá mantido você não é o que você fez, mas o que você foi ao longo desse tempo. Algumas orientações vemos na vida de Daniel, e eu quero convidá-lo a abrir a Bíblia agora em Daniel capítulo 1. Capítulo 1 de Daniel, vamos ler até o versículo 7. No ano 3º do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus a estes levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres. Jovens, sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei, e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária, das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiram diante do rei. Então entre eles se achavam os filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, a Daniel o do Beltesazar, Ananias o de Sadraque, a Misael o de Mesaque, e Azarias o nome de Abidnego. Agora os versículos 19 a 21. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a assistir diante do rei. Em toda a matéria de sabedoria e de inteligência sobre o que o rei lhes perguntava, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos encantadores que havia em todo o reino. Daniel continuou até o 1º ano do rei Ciro. Pois bem, a primeira orientação que temos para quem quer sobreviver e se destacar no mundo de mudanças velozes, nós encontramos nos versículos 1 e 2. Observe os acontecimentos. Eu procurei pensar numa tradução bem antiga, chamada King James, lá da Idade Média, dos tradutores que trabalharam para o rei William, ou melhor, o rei Tiago, desculpe, e eles fizeram uma excelente tradução, trazendo termos de impacto que haviam mais intensos no Velho Testamento. E eles colocam os seguintes termos aqui, dos acontecimentos. Nabucodonosor atacou, isto é, violência. Depois sitiou Judá, a violência psicológica, o cerco. Depois sequestrou os bens da casa de Deus, do templo, e os levou para a Babilônia, para a casa do seu
Deus, os objetos sagrados. Então aí existe um insulto aos valores. Pastor Marcelo Gomes, quando fala sobre mudanças, ele diz o seguinte, que precisamos considerar 4 fatores quando tratamos de mudanças em nossos tempos. O primeiro deles é que toda mudança gera traumas, positivos ou negativos, mas existem traumas nas mudanças. Também, a maioria das mudanças não depende da nossa vontade, outro fator. Terceiro fator, as mudanças chegam sem aviso. A maioria das mudanças, por exemplo, desemprego, divórcio, separação, chega sem aviso. Quarto fator, independe do preparo. Você não pode dizer assim, não mudança, pare aí que eu preciso me preparar 6 meses, daí nós voltamos a conversar. Não, elas simplesmente chegam. Quando as mudanças chegam, faça a seguinte pergunta: eu posso reverter esse quadro? Ou faça outra pergunta: eu posso retardar os acontecimentos? A resposta com certeza vai ser não. Ou então a seguinte pergunta: eu posso ganhar tempo para me reprogramar? Talvez a resposta seja não. Nas mudanças velozes eu posso ficar de fora? Com certeza a resposta será não, porque a sociedade está mudando. Então eu preciso ser capaz de aceitar isso com resiliência. E o primeiro conselho é, nos versículos 1 e 2, aceite com resiliência. No mundo em mudanças, cultive resiliência. O termo resiliência vem da física, que é a capacidade de um corpo de sofrer um grande impacto, uma grande pressão e mesmo assim voltar ao seu estado original. E a psicologia pensou esse termo da física, para que você entenda melhor. Sabe aqueles pneus de motocicleta que fazem os treinamentos de pitbull ou de Rottweiler lá nos domadores da polícia ou do exército? Então eles têm lá os lugares onde fazem os treinamentos dos cães. Então o cara joga aquele pneu e o cão vai com raiva e morde e estica aquele pneu, e no fim do dia aquele pneu já foi e voltou, já esticaram, e o pneu está lá do mesmo tamanho, do mesmo jeito, prontinho para o dia seguinte, o novo treinamento. É essa capacidade de ser elástico e voltar sem prejuízos. Se esse pneu fosse de vidro ou se fosse de acrílico, com certeza despedaçaria todo. Isso é resiliência, a capacidade de ir, esticar, sofrer todos os impactos e voltar. Existem pessoas que recebem golpes da vida tanto quanto o outro e não sobrevivem porque não têm resiliência. O outro sofre o mesmo impacto e no outro dia já está em pé, pronto para a vida. Grande exemplo é da história desportista do nosso país. João do Pulo, ex-recordista mundial do salto triplo, medalhista olímpico, tricampeão pan-americano de salto triplo, uma vez campeão de salto em distância. De repente, no auge da carreira, um acidente lhe tira a perna direita, um acidente automobilístico. A partir daí ele se entrega ao álcool, à depressão. Em 1999 morre quase esquecido e falido. Outro desportista que em 1998 teve a sua perna direita decepada num acidente de lancha foi Lars Garael. Também estava no auge da sua carreira, mas ele refez rapidamente a vida, saiu dando palestras, começou a escrever, se articulou na política, nas políticas públicas, se tornou um gestor desportivo e a vida continuou. Isso é resiliência. Então,
na questão da resiliência, eu lembro, por exemplo, lá do Mato Grosso do Sul, onde eu vivi. Existem as pessoas que a gente pode dizer que têm a resiliência da comida da vaca e outros que têm a resiliência da mastigação do avestruz, né? A vaca é aquela que rumina e nunca para, vai sempre ruminando, dizem até que ela tem 2 estômagos, um na barriga e um aqui no pescoço, porque ela rumina e volta aquilo que ela mastigou, ela mastiga de novo, volta, mastiga de novo e nunca digere totalmente a sua comida. Dia e noite está ruminando, dia e noite está mastigando. É gente sem resiliência, é gente que não consegue engolir os dramas da vida, os traumas da vida. Enquanto que o avestruz come qualquer coisa, ele come e já vai para o estômago e já parte para outra. Avestruz come até parafuso, pedacinho de ferro, pedra e manda brasa. É o avestruz. A resiliência do avestruz que nós temos que ter neste mundo de mudanças. E poder engolir rápido os sapos da vida e continuar a vida. A segunda orientação que temos de Daniel no mundo de mudanças velozes é que neste mundo você deve continuar a aprender. Então, continue a aprender. Mais uma vez, há uma sacada sutil da tradução do King James, que no versículo 5, a última frase, que na nossa tradução em português diz assim: determinou-lhes a ração diária, as finas iguarias da mesa real e do vinho que bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. A tradução do King James diz assim, que eles seriam treinados por 3 anos, ao fim dos quais passariam a assistir no palácio do rei. Então eles seriam treinados, teriam um treinamento de 3 anos. Entenda isso, esses jovens já vieram como sábios do reino de Judá, já vieram de Jerusalém sábios, já eram acadêmicos, versados nas ciências. Mas aí eles chegam em Babilônia e precisam novamente estudar, se reciclar, para que a inteligência deles fosse aplicada em Babilônia. Daniel e seus amigos estão dispostos a reinventar, a se reciclar. Eles já vieram inteligentes. E veja bem o versículo 17 do texto, que diz as seguintes palavras: ora, a esses 4 jovens Deus deu o conhecimento, a inteligência em toda a cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Deus deu inteligência e sabedoria para eles trabalharem com toda a cultura. E no versículo 5 diz que eles foram treinados em Babilônia. Eles poderiam simplesmente pensar: eu não vou... para que treinar? Para que estudar tudo de volta? Para que me preparar se eu já tenho sabedoria, conhecimento, já entendo da cultura? Mas era um outro contexto. Agora eles precisavam. Mudou o contexto, mudou o espaço. Eles precisavam se reinventar. Uma coisa não exclui a outra. Deus dá sabedoria e inteligência, mas o treinamento depende de você. A disposição para treinar depende de você. A disposição para reaprender depende de você. Nas mudanças da vida se saem melhor aqueles que se preparam mais, aqueles que estão dispostos a continuar aprendendo. Tem gente que passa a vida apenas reclamando das oportunidades que não teve. Tem gente que passa os dias da quarentena do coronavírus em casa, reclamando, ouvindo notícias ruins, repassando notícias ruins,
brigando por causa das decisões políticas e nas redes sociais e tudo mais. E tem muita gente que está estudando, aproveitando este tempo para estudar, se preparar, fazer um curso de inglês. Eu, por exemplo, já peguei firme aí nas aulas de inglês, já pelo menos um terço do curso de inglês já revi, já quero sair fluente da quarentena. Imagine o seguinte cenário: um mundo em mudanças, um mercado cada vez mais excludente, o mercado de trabalho. Nesse mundo se sobressai não quem tem diplomas, mas quem tem habilidades, quem, além de estudar, treina habilidades, aquele que, além de ter estudado, tenta se especializar em alguma coisa, olha o mundo olha com os olhos da cosmovisão, procurando entender quais as profissões do momento, aquilo que está em alta, aquilo que está em baixa. E é desta forma que eu e você devemos enfrentar este mundo em mudanças velozes. A terceira orientação está no versículo 6, mas você vai encontrar ao longo do livro de Daniel os 4 amigos juntos. Quando não os 3 juntos, é que Daniel passou a servir numa área e os outros amigos em outras áreas do palácio, dos serviços do governo. Mas você encontra Daniel, Sadraque, Mesaque e Abdenego sempre juntos. E quando chega naqueles momentos das visões de Daniel e das visões do rei, ele pede para que os amigos o ajudem em oração. E eles começam juntos a orar e buscar a Deus pelas interpretações daquilo que estava acontecendo no reino de Babilônia. Então, a outra orientação que temos é: mantenha relacionamentos saudáveis. No mundo de mudanças velozes, mantenha os relacionamentos. Eram 4 amigos, né? Escute isso. Cada vez mais nós vamos ter na nossa sociedade tempos difíceis. Isso você já deve ter ouvido, e se não ouviu, né, leia os livros de Daniel e de Apocalipse, você vai entender que nós vamos ter tempos difíceis pela frente. E nesses tempos difíceis nós precisamos de relacionamentos saudáveis, tanto familiares, no casamento, e também nas amizades, no coleguismo de trabalho, relacionamentos saudáveis. E para isso nós precisamos entender a diferença entre um relacionamento leal e um relacionamento por interesse. Aqueles que mantêm relacionamentos por interesse acabam coisificando pessoas. Isto é, aquela pessoa já não é um amigo, mas é uma coisa, é um objeto de interesse. Vamos precisar discernir entre relacionamento livre e o relacionamento chantagista, aquele com base em cobranças. É muito difícil, por exemplo, para um casamento, o relacionamento ser na base das cobranças e não das sugestões e do amor. Quando a cada dia tem uma cobrança diferente para o marido ou para a esposa, a cada dia você tem que enfrentar um novo dilema de dizer faça isso ou faça aquilo, ou você não fez isso, ou está devendo aquilo outro. Cada dia mais nós vamos precisar diferenciar entre relacionamento narcisista e relacionamento altruísta. Relacionamento altruísta é aquele que se dá, o narcisista é aquele que faz tudo para receber os elogios, as glórias, as benécias num relacionamento. Só que isso traz a baixa autoestima para quem não é o narcisista no relacionamento, ele se torna uma vítima, ele te põe para baixo. E nós precisamos então transformar nossos relacionamentos não em campos de batalha,
mas em lugares de bênção, em lugares espaçosos, em lugares de conforto emocional. Daniel Goleman, que tem muito contribuído para a ciência do comportamento nos últimos anos, escreve o seguinte, que alguém que vive relacionamentos tóxicos tem maior risco de doenças cardiovasculares. E pasmem, já entrou no grupo de risco de doenças cardiovasculares maridos que têm relacionamentos tóxicos com esposas que são intolerantes ou vice-versa, pessoas casadas com gente complicada acaba se tornando alvo, está no grupo de risco das doenças cardiovasculares. E ele faz um levantamento, chega à conclusão de que aumenta em 6% a chance de um infarto quem está num relacionamento tóxico, aquele relacionamento ruim, pesado, que alguém está ganhando, alguém está perdendo, ou os dois estão perdendo por causa do relacionamento. Então, no mundo de mudanças velozes, precisamos ter relacionamentos saudáveis. Então, mantenha relacionamentos saudáveis. Que Deus nos dê graça para, nesse tempo de transformações rápidas da sociedade, do mundo, do planeta, da ecologia, a termos corações sábios como Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Que Deus nos dê graça para, em tempos de transformações tão intensas, profundas e impactantes, tenhamos corações serenos, mentes serenas e não sejamos engolidos por essas mudanças. Pelo contrário, que Deus nos preserve em espaços de segurança, em espaços que Ele preparou para as nossas vidas neste tempo. Que Deus nos ajude, em Judá ou em Babilônia, a continuarmos a ser Daniéis e seus amigos. Que Deus nos ajude. Vamos orar por isso. Senhor Deus, nós colocamos diante de Ti as nossas vidas. E neste dia, nós pedimos que o Senhor nos abençoe. Neste tempo de mudanças velozes, impactantes, rápidas, o Senhor nos dê graça, o Senhor abra nossa mente para entendermos Teus propósitos, entendermos o porquê estamos neste mundo e neste momento. Sabemos, ó Deus, que são propósitos Teus, sabemos, ó Deus, que o Senhor é conosco e nada foge ao Teu controle. Que as nossas vidas estejam guardadas em Ti, que os nossos pensamentos estejam guardados em Ti, nossos medos e inseguranças já estejam depositados aos pés da cruz do Calvário. Que assim seja, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Continuamos na próxima edição a trabalhar com este tema, valendo o livro de Daniel. Que Deus abençoe. Boa noite. Olá, tudo bem? Então vamos passar os nossos comunicados, nossos avisos, né? Aquilo que a igreja tem pautado como comunicado e aviso para você durante essa semana. Então, a Rede Solidária é uma rede digital que está sendo então aí de forma anunciada nas redes sociais da igreja para que todo profissional, né, que tem a sua pequena empresa, microempresa, todo profissional que trabalha de forma autônoma, que tem talvez o seu salão, o seu ateliê, né, a sua oficina, possa se cadastrar, fazer a sua adesão dentro da ficha que está disponibilizada nos grupos de WhatsApp da igreja, correto? E também na rede social, no fanpage e também lá no Insta, você tem algumas informações pertinentes à Rede Solidária. Então, faça sua adesão para que você possa ser abençoado, o irmão abençoando o irmão, né, buscando então a mão de obra que possa atender às suas necessidades. Também queremos comunicar sobre a Cesta do Amor. A Cesta do Amor, nós precisamos de alimentos, doação, para que você possa estar ajudando, né, como igreja, como irmandade cristã, as outras famílias que precisam
nesse tempo de isolamento. Então toda a sua doação você pode entregar na casa, na residência da nossa irmã diaconisa Lia, ou fazer um contato. Aqui embaixo tem o telefone do irmão Ricardo. Ele vai até aonde você está, a sua casa, seu comércio, que seja, e vai fazer a coleta das doações, desse sentido, para que você possa abençoar aos nossos irmãos. Também lembrando que, né, as redes sociais da igreja estão aí ativas. Muitos irmãos não têm acessado. Nós temos a rede social, nossa conta no Insta, nós temos a fanpage, nós temos um site, né, e que você possa então estar procurando acessar e conhecer os nossos trabalhos, informações, e ficar também bem envolvido aí com as novidades e informações da nossa igreja. Lembrando também que nós temos um canal no YouTube. A igreja tem um canal, né, está liberado. Só que nós precisamos então que você, irmão, que você, irmã, possa se inscrever, acessando o canal, possa se inscrever para que nós possamos aí galgar um número X acima de 1000, né, inscritos, para que possamos então de forma gerar de uma forma mais positiva, de uma forma mais concreta as lives, né, para que você possa acompanhar os nossos cultos online, ok? Também as suas contribuições permaneçam aí fiéis, como tem sido, né? Não descuide das contribuições. Nós temos as contas, né, que já foi colocado para você de forma online aqui durante o culto. No finalzinho também você vai ter. Nos grupos também nós temos o post lá para que você possa acessar essas contas, fazer a transferência, fazer então aí, né, de forma online a sua contribuição e a sua oferta. Contribui para as missões, contribui para a oferta, e também não esqueça, né, de manter os seus dízimos aí, porque precisamos de forma pertinente, né, da contribuição dos irmãos para poder suprir as necessidades da igreja nessas demandas agora, né, com relação a essa crise, esse momento que nós estamos vivendo dessa forma. Ok, domingo próximo então vamos ter, né, o nosso culto online às 10 horas, transmitido pelo Facebook, e depois então você pode acessar, né, o mesmo culto às 19 horas no canal do YouTube da nossa igreja. Boa noite, irmãos, graça e paz. Eu gostaria de estar lendo um texto que se encontra em 2 Crônicas 7, versículo 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu os ouvireis do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Gostaria de convidar você a se juntar com seus familiares nesse momento, que nós possamos interceder pela nossa nação. A Cris vai estar conduzindo a todos nesse momento, e que seja um momento sim, muito especial de clamor da sua igreja aqui na terra. Amém? Boa noite, irmãos. Vamos orar então. Pai, nós colocamos, ó Pai, as nossas vidas diante do teu altar, e colocamos em especial, Deus, a nossa nação, ó Pai. Deus, nós primeiramente, ó Pai, te pedimos perdão, ó Pai. Te pedimos perdão por tantas falhas, tantos erros, ó Pai, que nós temos cometido, tantas coisas que fazemos que não agradam o teu coração, ó Pai. Quantas coisas, ó Pai, quantas sujeiras, quanta corrupção, quantas coisas, Senhor Jesus, que tem, ó Pai, ferido, Deus, o teu coração, ó Pai. Então nós te pedimos perdão, ó Deus, pela nossa nação, Pai. Nós pedimos perdão, ó Pai, porque nós somos pecadores, nós temos errado, Senhor Jesus, diariamente. Nós não temos te buscado como nós deveríamos, ó Pai. Nós não temos lido tua palavra, Senhor Jesus, quanto nós deveríamos. Deus, nós precisamos do Senhor, ó Pai. Nós te pedimos mesmo, ó Pai, que nos perdoe, ó Pai. Nos perdoe, ó Pai, por tantas falhas, ó Pai, que nós temos cometido, ó Pai. Te pedimos, ó Pai, que o Senhor esteja cuidando, ó Pai, das nossas vidas, ó Pai, nesse tempo, ó Pai, que nós temos passado. Deus, quantas aflições, ó Pai, nós temos visto, ó Pai, quantas pessoas, ó Pai, têm perdido seu emprego, Senhor Jesus, quantas pessoas têm ficado preocupadas, Senhor Jesus, mas nós pedimos ao Senhor, ó Pai, que esteja no controle, ó Pai, no comando de toda essa situação, ó Pai. Que nós possamos, ó Deus, aquietar o nosso coração, ó Pai, descansar no Senhor, ó Pai, sabendo, ó Pai, que o Senhor tem o controle de tudo, que o Senhor está no comando de tudo, ó Pai.
Pedimos mesmo, ó Pai, que esteja dando calma às pessoas, que as pessoas possam descansar, ó Pai, o coração no Senhor, ó Pai, sabendo que o Senhor tem visto, Senhor Jesus, essa situação, ó Pai. O Senhor tem visto, ó Pai, o choro das pessoas, o Senhor tem visto a aflição de cada um, mas que cada um, ó Pai, possa entender, ó Pai, e descansar no Senhor, ó Pai, porque nós sabemos, ó Pai, que é isso que o Senhor quer, ó Pai. O Senhor quer que nós descansamos nos Teus braços, o Senhor quer que nós clamemos ao Senhor, ó Pai. O Senhor quer que nós nos prostremos diante de Ti, ó Pai, e pedimos socorro ao Senhor, ó Pai. O Senhor quer ouvir a nossa voz, ó Pai. Então que nós possamos, ó Deus, entender isso, ó Pai, e fazermos isso mesmo, ó Pai, que nós possamos nos juntar, ó Pai, nossas famílias, nossos filhos, ó Pai, e fazer isso, ó Pai, clamar pela nossa nação, clamar por outros países também, ó Pai, que tem sofrido tanto, ó Pai, que tem se abalado, quantas mortes, ó Pai. Nós clamamos, Senhor Jesus, por todos os países também que têm passado por essa situação, ó Pai. Que nós possamos entender, ó Pai, quais são os seus planos e os propósitos, ó Pai, para as nações, ó Pai. Que nós possamos entender, ó Pai. Que nós não possamos, ó Deus, ficar criticando, ficar pondo culpa, Senhor Jesus, porque eu creio, Senhor Jesus, e acredito que não há culpados para isso, ó Pai, mas que nós precisamos entender, ó Pai, os Teus planos nesse momento, ó Pai. Então que nós possamos mesmo, ó Pai, estar orando mais, estar Te buscando mais, Senhor Jesus, estar jejuando, estar proclamando mesmo a Tua palavra, ó Pai, para que todos possam ouvir, ó Pai, que é o Senhor que está no controle, no comando de tudo, ó Pai. É em nome de Jesus, ó Pai. Nós pedimos também, ó Pai, pelos irmãos da nossa igreja, por toda a situação, ó Pai, que o Senhor possa estar cuidando, ó Pai, de cada lar, Senhor Jesus. Que o Senhor possa abençoar a cada um, ó Pai, suprir aquela necessidade que cada um está precisando, ó Pai. Que o Senhor possa cuidar mesmo, ó Deus, de cada um, ó Pai. É em nome de Jesus, ó Pai, que nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém. Receba a bênção, meus irmãos. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Deus abençoe a sua vida, o seu lar. Que esse restinho de semana seja uma bênção para vocês. Em nome de Jesus.